Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap Apache Cordova. Essa é a aula de número 26 e hoje nós vamos aprender sobre mais um tipo de persistência local de dados do aplicativo, que é o HTML5 Web SQL. Na aula de hoje nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso aplicativo de tarefas, que nós iniciamos com Ionic na aula 24. E nós vamos modificar o tipo de persistência. Atualmente, o nosso aplicativo está utilizando o Local Storage, que nós aprendemos na aula passada. E na aula de hoje, nós vamos aprender como utilizar o WebSQL. O WebSQL, para quem não sabe, também é uma forma de persistência local do browser. Então, se vocês, no Chrome de vocês, se vocês virem em mais ferramentas e desenvolvimento e ferramentas do desenvolvedor, vocês vão ver essa aba aqui. Indo na aba de Resources ou Recursos, vocês vão ver que tem o Local Storage, que a gente já aprendeu na aula passada, e também tem o WebSQL. O WebSQL é como se fosse um banco de dados dentro do browser. Então a gente também pode criar tabelas, fazer primary key, fazer foreign key, enfim. Toda aquela parte de banco de dados relacional a gente pode trazer aqui para o browser também. Então a gente cria tabela, a gente faz select, a gente faz update, faz insert, faz delete na tabela. Vou fechar aqui só para a gente pesquisar um pouquinho sobre o HTML5 WebSQL. Então eu vou colocar aqui o WebSQL, vou fazer uma pequena pesquisa no Google. Vou vir aqui nesse HTML5 Doctor, que é o primeiro que está aparecendo aqui para mim. E a gente vai ver como é que funciona esse tal do SQL. Para abrir o banco de dados, então a gente pode executar esse comando aqui, onde a gente vai dar um nome para o banco, vai dar uma versão, pode fazer um comentário e também estimular o tamanho da base. Depois a gente tem a parte de criação e etc. Então, olha, se eu vim aqui no browser mesmo, vou abrir aqui de novo, vou vir aqui no console. Primeiro eu vou voltar aqui no Resources, vocês vão ver que não tem nada criado. Se eu vir aqui no console e executar isso daqui, se a gente voltar aqui no console agora, olha, tem um banco de dados criado aqui. É como se fosse a criação de um esquema num banco de dados relacional, como MySQL, Oracle, Microsoft, etc. Depois nós temos outras coisas aqui, tem sobre versão, as transações. Então, olha só o que a gente pode fazer aqui. Toda vez que a gente vai fazer uma transação num banco WebSQL, a gente precisa abrir o banco de dados. Então, a gente vai abrir o banco. Depois que o banco está criado, o esquema está criado, a gente guarda isso dentro de uma variável. E essa variável vai ter alguns métodos e funções que a gente pode chamar. Uma delas é para poder executar transações. Então, sempre que a gente for executar transações, a gente pega o db.transaction, executa a função e a função a gente vai passar aqui a transação. As transações pode ser de executar um SQL, então, por exemplo, criar uma tabela. Se a gente vir aqui agora a gente tem uma tabelinha chamada full. Se a gente abrir essa tabelinha aqui, olha, ela tem um ID e ela tem um texto também. Aqui dentro ela está vazia. A gente pode ainda executar uma outra transação, como por exemplo fazer um insert. Então, novamente, a gente pode executar a transação. Vou vir aqui no console e como a gente está tratando de browser, a gente pode fazer isso tudo através do console. Então, eu vou fazer um insert aqui do valor 1 e signatures, que é o que está dentro aqui do nosso exemplo. Note que já cria um Row ID, tem um ID também que a gente criou. Esse Row ID é criado automaticamente, então toda tabela que a gente criar vai ter esse Row ID. E tem um texto também que a gente colocou aqui como uma descrição. Enfim, a gente fez um select, então toda vez a gente vai executar um SQL, pode passar também como valores aqui, pode passar os parâmetros fora, então tem algumas opções. E no caso de fazer um select, olha o que acontece. A transação executa o SQL, faz um select. Aqui a gente não vai passar nenhum parâmetro. E tem uma função de callback com os resultados. Então a gente passa a transação em si e os resultados. Os resultados vão ter linhas. Então a gente pode iterar e fazer aqui os resultados na tela.
Isso é uma coisa muito bacana, é assim que a gente usa. E é claro que para executar, por exemplo, um update, né, o insert aqui ele vai ser muito simples, que é só inserir, mas toda vez que a gente executar um select, ou executar um update, ou executar um delete, a gente pode passar callback de sucesso e erro. E assim a gente pode, em caso de erro, pode mostrar esse erro na tela para o usuário. Em caso de sucesso, também pode fazer alguma coisa com a informação também. Tem um porém para utilizar esse WebSQL. O seu uso está depreciado, portanto, não é recomendado que se utilize em produção. Mas esse conhecimento que a gente vai adquirir na aula de hoje vai ser de grande valia para a gente trabalhar com SQLite no PhoneGap, no Cordova ou no Ionic. E na próxima aula vocês vão entender exatamente o porquê. O plugin do SQLite ele não é um plugin nativo do Cordova, e foi um plugin utilizado por terceiros, mas ele é mantido até hoje e muito utilizado até hoje. Quando esse plugin foi criado, eles criaram baseados no WebSQL, então toda essa parte de executar SQL é exatamente igual. Só que o SQLite a gente não consegue testar no browser. A única forma da gente testar um aplicativo com SQLite é instalando o aplicativo diretamente no celular. Então nem se a gente instalar o PhoneGap Developer App, por exemplo, a gente vai conseguir fazer o teste, tem que ser instalado diretamente mesmo. Agora, imagina você desenvolver um aplicativo e toda hora que você fizer uma mudança, ter que instalar novamente o aplicativo no seu aparelho para poder testar. Acaba se perdendo muito tempo. Então, uma forma de fazer isso como um passo antes de instalar realmente o SQLite é utilizando o WebSQL. Isso tudo vai ficar muito mais claro na próxima aula, mas eu já quero deixar essa introdução para vocês como uma forma também de explicar por que a gente está estudando uma tecnologia que não deveria ser utilizada em produção, que é o WebSQL. Vamos então tentar levar esse conhecimento aqui do WebSQL para o nosso aplicativo. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, só para falar para vocês também, eu criei aqui no Ionic Labs, fiz a mesma coisa que eu fiz na aula passada. A gente tem o nosso aplicativo de Local Storage, que é o Tarefas Local Storage. Eu criei o Tarefas WebSQL, copiei a pasta www do Tarefas Local Storage e colei dentro do Tarefas WebSQL. Assim a gente vai mantendo toda a questão do histórico e a gente vai depois vendo a evolução do nosso aplicativo também. Aqui então eu tenho basicamente o mesmo aplicativo que a gente desenvolveu na aula passada, porém nós vamos modificar agora para poder utilizar o WebSQL. A maioria das mudanças serão feitas no nosso serviço, no nosso arquivo de serviço, né, na nossa tarefa service. Primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente abrir o nosso aplicativo é abrir o banco de dados também. Então eu vou fazer uma função aqui chamado createDB para poder criar o banco de dados. Então o que nós vamos fazer dentro dessa função é abrir o banco de dados primeiramente, né? Então vou pegar aqui o comando que é o var_db open database. Aqui eu vou mudar algumas informações, como por exemplo, tarefas DB 1.0, também a versão aqui vai ser banco de dados do app Ionic, alguma coisa assim. E o tamanho, ok. Só que aqui embaixo, depois, na hora de fazer o select, update, delete, etc., a gente precisa fazer acesso a essa variável db. Por enquanto ela está local. Então o que eu vou fazer é passar ela aqui para cima, para ela estar declarada, e assim quando a gente chamar essa função createDB, ela vai ser inicializada. Beleza, banco de dados criado. Agora o que nós queremos fazer é também criar a tabela. Vou pegar aqui essa transação de criar a tabela. Então, o DB foi inicializado. O que nós vamos fazer aqui é, então, colocar a transação. Quando a gente for criar o banco de dados, a gente vai abrir ou criar o banco de dados, né? Se o banco de dados não existir, ele é criado. E nós vamos também criar a tabela se ela não existe. Aqui tem um if not exists, so vou pegar esse aqui. Então,
tá aqui o SQL para a gente poder criar a tabela. Então, criar tabela, se não existe, o nome da nossa tabela vai ser tarefas. E aqui a gente tem um ID e tem um texto. Eu vou mudar aqui um pouquinho e vou colocar uma outra coisa aqui. Eu quero que o nome da minha coluna seja Task ID, seja do tipo integer. Ela vai ser uma primary key. Se não, vocês viram que no exemplo ele já cria primary key, mas essa eu quero que seja a minha primary key. E auto incremente, para a gente não ter que ficar fazendo gambiarra nenhuma para poder incrementar isso daqui. Então a minha coluna Task ID. Vou criar uma outra coluna aqui também com Task Name, que vai ser um varchar, por exemplo, de 200. O que eu vou fazer aqui agora é expor essa função. Então, vou botar aqui um function e botar um return para esse cara aqui. E aqui no controllers, estava me dando uma agonia, então eu renomeei o controllers aqui. Mudei aqui no index.html também. Primeira coisa do controller que a gente vai fazer é chamar o tarefa services.create banco de dados. Vou vir aqui no Ionic Labs e vou pedir para fazer um serve e vou pedir para abrir no browser também para a gente ver qual que é o resultado desse cara aqui. Então aqui vocês podem ver no console não deu nenhum problema e no resources aqui criou o banco de dados, tarefas DB e criou também a tabelinha de tarefas. Só tem mais uma coisa que a gente precisa fazer aqui nesse serviço, é que essa é uma função que talvez pode dar algum problema, né? E a gente não quer que dê um erro de JavaScript, por exemplo, e atrapalhe a nossa aplicação. Então, para melhorar isso aqui, eu vou colocar um catch, aqui também um try catch. Aqui dentro eu vou passar todo esse código para ficar mais bonito e ficar um código um pouco mais seguro, né? Aqui a gente pode colocar um alert ou qualquer outra, um console.log do erro e erro. E aqui embaixo, caso vocês queiram, console.log banco de dados criado / aberto. Se a gente fazer um refresh aqui agora, o console, banco de dados criado aberto, o resources não acaba mudando nada porque já tinha sido criado. Então, o nosso banco de dados foi criado, foi aberto. Segundo passo para a gente aqui vai ser de obter as tarefas. Então, a gente vai fazer um create, vai fazer um CRUD mesmo, create, read, update e delete. Aqui no local storage, a gente só tinha duas funções, ou de ler o banco de dados ou de persistir o banco de dados. A gente não tinha o CRUD como create, read, update e destroy, que é o delete, bem separado. O update, o delete e o insert ficava tudo nesse salvar aqui. Vou fazer então uma função aqui para a gente começar a pegar as informações que estão no nosso banco de dados. Então aqui, o que nós vamos fazer para essa função de read, que seria a função de select? É isso daqui, tá? É esse comando, exatamente esse comando aqui. Só que aqui a gente não precisa criar. Select asterisco from tarefas. Com a variável DB, com a referência da variável DB em mãos, a gente consegue executar esse SQL aqui. Só que quando a gente executa esse SQL aqui, deixa eu pegar isso aqui para ficar mais fácil. Só que quando a gente executa isso aqui, a gente está colocando um alert. Vou botar aqui um console.log, por exemplo. Se a gente executar essa função de read, não vai ter nada. Ou então, se a gente colocar todos esses resultados em um array e retornar o array, esse seria o código para a gente fazer um select from tarefa. Se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui também o read. Vou botar aqui read. Aqui eu vou fazer essa função de read e a gente pode tentar fazer um refresh aqui e ver o que vai dar. Não vai dar nada porque não tem nada no nosso banco de dados, tá? Só que aqui, se vocês notarem bem, cadê o read? Executa a transação, tem uma função de callback e essa função de callback vai iterar os resultados e vai fazer algumas coisas com o resultado. A gente pode, por exemplo, fazer aqui, eu vou criar aqui uma variável
resultados, que é um array. E aqui dentro o que a gente pode fazer é var tarefa. E aqui dentro o ID da nossa tarefa vai receber esse result rows item ponto task ID, que foi o que a gente deu, né? Foi task ID mesmo, task ID e o task name, né? E o nome vai ser a mesma coisa e o task name. E o que a gente pode fazer aqui também é pegar o resultados.push, essa variável que a gente colocou aqui, tarefa. No final, a gente pode até fazer um console log dos resultados, aqui tá dentro do for, deixa eu sair do for. Aqui no final, a gente poderia ainda fazer um return resultados. E aqui no nosso controller, ao invés de ter esse tarefas item aqui, seria o tarefas read. O que vai acontecer? Óbvio que agora não tem nada no nosso código, né? Não tem nenhuma informação. Aqui não tem esses dois ponto e vírgula. Aqui é uma vírgula. Então, óbvio que não vai ter nada aqui. Então, vamos fazer aqui, eu vou abrir um outro banco de dados para a gente executar alguma coisa aqui no nosso console para ter informação ali dentro. Então, vai ser db transaction, então eu vou colocar aqui insert into tarefas, task ID, então eu vou botar aqui, pode ser só o valor da tarefa mesmo, né? Não precisa do task ID, já que ele é um auto incremente. Vou colocar aqui então task name, values, e aqui eu passo os valores, que vai ser, o valor vai ser teste, só pra gente ver o que vai dar com isso aqui. Insert into tarefas, task name, aqui não tem essa vírgula aqui. Agora sim, então a gente tem aqui o task ID e o teste. Agora sim, então a gente tem esse teste. Agora a gente vai conseguir, se a gente fizer um refresh, a gente vai conseguir ler aquelas informações. Então, olha o que aconteceu. A gente pode voltar aqui no service, aqui vai ser task name. Então ele imprime aqui o teste, só que aqui no controller vocês podem ver que a gente fez o assign, a gente fez a atribuição do read para o itens. E aqui dentro, a gente está fazendo o retorno dos resultados para o nosso controller. Por que não está aparecendo aqui na nossa lista esse teste, essa tarefa de teste que a gente criou? A explicação é muito simples. Esse código aqui que a gente executou é um código síncrono. Ou seja, a gente executa essa transação e isso tudo aqui está sendo feito de maneira síncrona. Só que quando a gente faz acesso a banco de dados, quando a gente faz uma chamada AJAX, essas chamadas, elas não são chamadas síncronas, elas são chamadas assíncronas. Ou seja, você faz o pedido, você faz uma requisição AJAX, você pede para executar essa transação aqui do SQL, você pede para executar essa query, só que você não sabe quando é que você vai ter o retorno dessa informação. E a maioria dos exemplos que a gente acha na internet hoje em dia são exemplos assim, onde o callback está aqui direto. Só que esse é um código síncrono e a gente não pode tratar isso de forma síncrona. A gente precisa tratar isso de forma assíncrona. Ou seja, a gente vai fazer a chamada, vai ter um callback de sucesso, vai ter um callback de erro. Pode ser que essa transação demore 2 segundos para ser executada, pode ser que essa transação demore 30 segundos para ser executada. Tudo bem, estou exagerando com 30 segundos, mas enfim, demore mais tempo. Por isso que código assim não funciona e a gente precisa tratar isso de forma assíncrona. Como é que a gente faz isso então? Aqui no AngularJS. Quando a gente faz uma chamada AJAX, por exemplo, no Angular, ou uma chamada REST, tá tudo pronto pra gente, a gente faz a chamada, depois tem o ponto .then, que aí é o callback de sucesso, tem o callback de erro também, etc. Mas em caso como esse, como é que a gente trataria isso no AngularJS? O Angular, ele tem essa API que é o $Q. O que é isso?
são as promises no Angular JS. Se você já se atualizou em relação ao JavaScript e estudou as promises do ECMAScript 2005 ou ECMAScript 6, exatamente esse conceito que a gente precisa utilizar aqui. Para quem ainda nunca viu sobre promises do JavaScript ou então do Angular, eu vou fazer uma pequena introdução aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho do código que a gente vai fazer aqui. Tem esse exemplo, que não é um exemplo meu, a fonte, o link da fonte está aí na tela para vocês, que eu fiz a tradução, a adaptação para o português. Existe o seguinte exemplo: o pai quer sair para pescar. Só que o pai não sabe se sai para pescar ou não, porque se tiver sol, beleza, mas se tiver chuvoso, não vale a pena sair para pescar. Então, toda manhã, o pai fala para o filho para obter a previsão do tempo. O filho vai, então, utilizar um telescópio no topo da colina mais alta que tem perto ali da casa deles, para poder olhar o horizonte. E aí ele verifica se está nublado, se vai estar sol e etc. E o filho, então, faz a promessa para o pai para obter a previsão do tempo. Olha, pai, prometo que eu vou ali e vou obter a previsão do tempo. É, então, uma promessa. Depois de 30 minutos, o filho retorna com o resultado. E o resultado pode ser 3 saídas diferentes. O primeiro resultado: o filho conseguiu ir até o topo da colina e conseguiu obter a previsão do tempo. E ele voltou falando que vai dar sol. A promessa então foi cumprida, o pai ficou feliz e vai sair para pescar. O segundo resultado: o filho conseguiu ir até o topo da colina e ele conseguiu obter a previsão do tempo. Só que a previsão do tempo não é uma previsão do tempo muito boa, ou seja, vai estar um dia nublado e chuvoso. O pai decide não ir pescar porque não vale a pena, né? Vai estar no mau tempo. Porém, nesse caso, a promessa também foi cumprida. O terceiro e último caso é: o filho vai até o topo da colina, só que ele não consegue obter a previsão do tempo no horizonte porque está com muito nevoeiro e ele não consegue ver. Nesse caso, a promessa é rejeitada porque o filho falhou em obter a previsão do tempo. O pai, então, não vai pescar porque o pai não sabe se vai chover ou se vai dar sol. Então, ele prefere não ir arriscar. Então, é exatamente isso que a gente faz no Angular, ou nesse caso, para acessar o WebSQL, e vai ser a mesma coisa também com o SQLite. No controller, como é que a gente faz isso? A gente tem lá o método obter previsão do tempo no serviço do filho. A gente chama esse método e aí tem 2 callbacks. O then, que vai ser chamado quando o filho volta com o resultado, ou seja, ele cumpriu a promessa. E aí você faz o que você precisa fazer com os dados que foram obtidos. No caso, se a previsão for sol, beleza, eu vou pescar, senão eu vou ficar em casa. Pode acontecer também, como o último caso, em que o filho não conseguiu obter a promessa. Nesse caso, dá um erro, então a promessa foi rejeitada, não foi cumprida e a gente fica em casa. No nosso serviço, a gente vai ter ali a função de obter a previsão do tempo, a gente vai fazer a chamada e a mesma coisa, se conseguiu a chamada, se conseguiu alguma resposta do servidor, beleza, a gente retorna, se não, a gente rejeita. E vocês podem ver aí que tanto ali na primeira linha do app.factory filho service tem uma função que vai receber 2 injeções de dependência do Angular. A primeira é o HTTP, porque nesse caso a gente está fazendo uma requisição AJAX, e também o objeto que. Esse objeto que, ele é a API do Deferred Promise do Angular. O que é o Deferred? É o deferido, ou seja, você está postergando em obter a resposta. Nesse objeto que, você consegue rejeitar a promessa, porque a promessa não foi cumprida, ou então você tem um callback de sucesso. Se vocês quiserem mais informações, fiquem à vontade para ler a documentação do Angular, inclusive recomendo que vocês leiam. A gente vai tentar traduzir isso aqui no nosso serviço para fazer um método de CRUD. Eu preparei para vocês um código que é reutilizável, ou seja, a gente vai conseguir fazer esse código tanto no insert, quanto no update, quanto no delete e tanto no select também. Eu vou criar uma função que vai ser uma função genérica, que vai ser uma
uma promessa de uma query. Então, promessa de uma query. Aqui, então, eu vou passar o quê? Eu vou passar o próprio SQL, que vai ser a minha query. Vou passar um callback de sucesso e vou passar também um callback de erro deferido ou deferred, o que vocês preferirem. E vou obter aqui do Angular. Esse Angular eu vou pedir para deferir esse resultado, tá? Então a gente vai executar o nosso SQL e a gente vai pedir para postergar o resultado, para não ser executado dessa forma aqui. Assim a gente tem uma chamada assíncrona e consegue tratar o nosso controller. Aqui, como eu estou usando esse carinha aqui do Angular, eu preciso passar como injeção de dependência aqui para o meu serviço. Então, beleza, foi deferido. Aqui o que nós vamos fazer é exatamente esse código aqui, só que nós vamos tirar aqui algumas informações. Eu vou pedir para executar a minha query, nesse caso, meu SQL, os parâmetros, né? Nesse caso vai ser os parâmetros. Vou passar o callback de sucesso. O callback, nesse caso, ele vai ser deferido. A mesma coisa com callback de erro, que também vai ser deferido. E aqui eu não preciso desse carinha, porque ele vai ser executado. Posso até colocar aqui para ficar um pouco melhor para a gente ver. E aqui embaixo eu vou retornar deferido.promise. O que eu estou fazendo aqui então? Eu estou retornando a promessa de executar o callback, de executar um SQL, uma query SQL, e passando um callback de sucesso e um callback de erro. Quando eu for executar o meu SQL aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou chamar a minha promessa de query, passando qual que é o SQL que eu quero que seja executado, e aí eu vou passar o callback de sucesso. Então, eu vou botar aqui, ó, callback sucesso e o callback de erro, que eu vou criar também essas duas funções aqui agora. A função de callback de sucesso aqui, então, vai ser uma função que vai receber esse objeto aqui deferido que a gente está passando, que é do AngularJS. O que a gente vai fazer com esse callback aqui? Que exatamente é retornado quando a gente executa um SQL. É retornado essa função aqui pra gente. E a gente vai retornar exatamente isso daqui. Aqui eu vou retornar essa função que recebe a transação e recebe os resultados. Com isso, eu consigo fazer o que eu preciso aqui com os meus resultados. Então, simplesmente pego o que eu tinha colocado ali, que são os resultados, as tarefas e etc. Posso fazer um console log. Aqui, ao invés de retornar os resultados, o que nós vamos fazer é deferido.resolve, que é o resolver os resultados. Ou seja, como é um callback de sucesso, ele vai retornar exatamente, vai resolver, né, a promessa, vai cumprir a promessa e vai retornar esse array aqui de resultados lá para o nosso controller depois. A mesma coisa a gente vai fazer se for um callback de erro. Deixa eu ver aqui para pegar aqui. Callback de erro. É a mesma coisa, eu vou criar a função que vai receber um objeto deferido. E aqui nós também vamos retornar uma função, porque é assim que a gente executa a função de transações SQL do WebSQL. E aqui o que eu vou fazer? Deferido, resolve, só que quando der algum erro, eu vou retornar um array vazio. Então, simplesmente, eu vou retornar um array vazio. Então, o que eu vou fazer? E eu vou retornar os resultados da mesma forma. Posso me livrar desse código e deixar um código bem mais limpo aqui pra gente. Como é que eu vou usar esse código aqui no meu controller? Eu vou criar aqui primeiro uma função no escopo ler tarefas. Essa função vai fazer o quê? Ela vai ler as tarefas. Nós vamos chamar essa informação aqui. Só que o que vai acontecer? Quando a gente chama uma promessa, a gente vai usar o then. Então, eu chamo as tarefas. Então, eu vou pegar os resultados. Essa função vai receber os resultados, que foi o que a gente retornou aqui. Cadê? Eu estou sempre retornando o resultado, então vou passar essa função aqui.
E aí sim, o que a gente vai fazer? O escopo.itens vai receber os resultados. Se der algum erro, recebe um array vazio. Se for sucesso, vai receber um array com as informações que a gente recebeu do nosso banco de dados. E aqui então eu chamo essa função para ler as tarefas. Se a gente for testar essa informação, deu um erro porque não pode ler. Deixa eu ver aqui. Aqui faltou o return, a gente precisa retornar a promessa, né? Já que esse promessa query retorna uma promessa. E agora, beleza. Então, agora a gente já consegue mostrar as informações que a gente tem na tela. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com as outras operações CRUD. Eu vou limpar um pouquinho aqui o código, então. Vou tirar aqui essa chave. Vou tirar o get tarefas e vou tirar o salvar também, só para a gente limpar um pouquinho aqui a informação. E sobre ter próximo ID também não tem necessidade. Beleza. Então, eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Nós temos o read, nós temos o create. O que vai ser o create aqui, então? Vai ser o insert into tarefas. Aqui nós vamos passar task name, os valores. O valor aqui, então, eu vou colocar o nome do valor da tarefa que está sendo atualizada. Então, aqui recebe o nome. Então, esse é o create. Depois, a gente tem o update. A gente também vai fazer o update. Então, update tarefas, set task name, que vai receber o novo valor, onde a task ID for igual mais o ID. Então, aqui nós recebemos o nome e o ID da tarefa. Vai ser a mesma coisa também para o delete. Só que para o delete, a gente só precisa do ID. Delete from tarefas, onde o task ID é o ID ali. Então, a gente tem o read, create, update, delete. Como a gente criou essa função aqui genérica do promessa query, a gente não precisa ficar fazendo, seria repetir esse mesmo código para todo mundo, mas criando uma função assim genérica, a gente consegue reutilizar para todo mundo aqui. E delete, o delete recebe só o ID, o create recebe o nome, o update recebe o nome e o ID. Então, o nosso serviço aqui ficou completo. Agora, no nosso controller, o que a gente vai precisar fazer? É sempre a mesma coisa. A gente vai ler as tarefas para adicionar. Então, a gente faz o create, só que aqui, olha, é sempre a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer aqui o create, passando o nome da tarefa apenas, que vai ser task. Isso aqui não existe mais. E se tiver resultados, a gente, se for sucesso, o que a gente pode fazer é mandar ler as tarefas de novo para poder atualizar o nosso front-end também. Aqui no Edit não precisa nada disso. Então, se for tarefas, a gente vai fazer um update da tarefa e vai passar aqui também o item.id. O move a gente não tem, então por enquanto a gente vai deixar o move aqui fora. E aqui vai ser a mesma coisa, tá? O delete, a gente vai passar aqui o delete, passando o item.id que a gente quer deletar. Na linha 35 deu um erro. O delete aqui a gente não pode deixar como delete, então delete tarefa. Já que o delete é uma palavra-chave reservada do JavaScript, então aqui eu vou deixar assim e aqui assim. Uma nota aqui para vocês, porque antes ele não estava auto-incrementando o task ID. Na hora de criar a tabela aqui, eu errei, então eu tirei o not null e o auto-increment para poder funcionar, tá? Então, com o nosso exemplo aqui, a gente pode testar todas as funcionalidades. O B faz um refresh, adiciona aqui. Eu vou editar, colocar o C. Se a gente fizer um refresh aqui, atualizou. Vou deletar aqui o item 1
e também foi atualizado. Enfim, a gente consegue agora testar todas as funcionalidades do nosso aplicativo. Essa aula, como eu falei no início, é uma introdução ao SQLite que a gente vai ver na aula que vem. E na aula que vem a gente vai reutilizar todo esse código que a gente fez aqui. Então, para usar o plugin SQLite, é exatamente esse código, com uma diferença que a gente aprende na próxima aula. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Dúvidas, certificado do curso, portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esquece de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!